Vamos gravar? Vamos. Augusto, não vamos fazer muita piada nessa introdução não, que eu acho que o pessoal já tá achando que a gente tá aqui só pra brincar. Vamos fazer uma introdução assim mais séria, um clima mais sério, já que a gente vai estar falando sobre doutrina. You're serious? Yeah. No. We're going to Disneyland again. No, we don't. Yes, honey. Oh, honey. Pessoal, não adianta de nada a gente saber que deve viver a doutrina se a gente não sabe o que é doutrina. Então pega sua Bíblia anotada, um dicionário bíblico e fica aqui que a gente vai descobrir o significado dessa palavra. A palavra doutrina, no grego, é didache, que literalmente significa ensino a respeito de algo, ou instrução. Então a gente entende que literalmente doutrina é um conjunto de ensinamentos que alguém passa. Encontramos, por exemplo, a palavra doutrina em Mateus capítulo 7, verso 28. Ali é o final da pregação de Jesus acerca do Sermão do Monte, que ele começa a pregar lá no capítulo 5 e prega até o capítulo 7. São exatamente 3 capítulos completos de ensinamentos de Cristo, 109 versículos. E no fim, o texto nos diz que quando Jesus terminou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. A palavra aqui é didache, ensino ou instrução. As multidões que ouviram aqueles ensinamentos de Cristo se maravilharam com a sua doutrina, ou seja, se maravilharam com aquilo que Jesus pregava e ensinava para o povo. Encontramos ainda a mesma palavra em Lucas, capítulo 4, verso 32, que fala que Cristo havia ido a Cafarnaum pregar no sábado. E o texto lá diz que aqueles homens, aquela multidão que ouviu a pregação de Cristo também se maravilhou porque Cristo pregava com autoridade. E para mim, outro texto claro que fala do sentido da doutrina, que é ensino e instrução, é o texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 22, verso 33. Lá, o contexto é que os saduceus haviam questionado a Cristo sobre a ressurreição. E o texto mais uma vez fala que as multidões se maravilhavam com a doutrina de Jesus. E aqui a gente já tira um grande ensinamento. O mesmo erro que os saduceus cometiam em relação ao ensino é o mesmo erro que a gente comete hoje em dia. Cristo adverte aqueles homens no verso 29 dizendo: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas ainda vemos a mesma palavra quando Lucas registra em Atos 2,42 o início da igreja dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aqui, a ideia é que a igreja primitiva perseverava nas doutrinas, ou seja, nos ensinamentos que eles receberam direto dos apóstolos. E a gente sabe que os apóstolos receberam seus ensinamentos direto de Jesus. É interessante a gente notar que a Bíblia trata com muito louvor a forma como a igreja primitiva vivia. Eles observavam direitinho o que eles haviam aprendido com os apóstolos. E ainda dentro do livro de Atos, nós encontramos a narrativa do discurso de Paulo em Atenas. Aquele momento em que Paulo foi para o Areópago, que era um lugar onde havia culto a vários deuses, e passou a pregar sobre Jesus. E no verso 19, os filósofos epicureus e estoicos perguntam a Paulo: podemos saber que doutrina nova é essa que ensinas? Mais uma vez encontramos a palavra doutrina e claramente entendemos o seu significado porque Paulo estava pregando, ou seja, estava ensinando algo novo àqueles homens. Só abrindo um parêntese aqui, é interessante a gente notar que Paulo não se envergonhou de pregar a palavra de Deus mesmo diante de tantos homens idólatras e diante de filósofos. Se você ainda não assistiu o vídeo especial da gente sobre apologética, eu vou deixar o link aqui na descrição para você no final correr lá e assistir. Mas já que doutrina significa ensino ou instrução, será que pode existir alguma doutrina errada? Em Efésios capítulo 4, verso 14, o apóstolo Paulo adverte aqueles irmãos que eles não sejam como meninos na fé, levados por qualquer vento de doutrina. Aqui a ideia é muito clara. A ideia é que os irmãos
eles não devem se deixar levar por qualquer ensinamento que passar em suas vidas. Em suma, no início da igreja, houveram muitos homens que falaram doutrinas falsas. E o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos efésios é que eles deveriam ter cuidado para não serem levados, não deixarem com que sua mente seja moldada por meio dessas doutrinas erradas. Colossenses, capítulo 2, verso 20 a 22, Paulo e Timóteo ensinam aqueles irmãos que se nós já morremos com Cristo para os rudimentos desse mundo, nós não devemos viver debaixo, sujeitos a ordenanças de homens. O contexto ali é que aqueles irmãos estavam se privando de tocar coisas, de comer certas coisas, de manusear certas coisas, unicamente porque eram ensinamentos de homens. Nada que a Bíblia ensina, mas simplesmente coisas que homens diziam que era errado de fazer e o povo estava seguindo aqueles homens. Infelizmente, o que temos visto nos dias atuais são falsos líderes, conduzindo pessoas não de maneira bíblica, não com ensinamentos bíblicos, mas de acordo com as suas próprias doutrinas egocêntricas. Estarei pessoalmente entregando a você essa água, a água que o apóstolo... Toma esse óleo aqui, minha filha. Nós vamos consagrar essa... Em Romanos 16:17, Paulo nos traz uma dica muito simples de como detectar a doutrina errada. Ele diz aos irmãos de Roma que eles devem observar bem aqueles que trazem divisões e escândalos para dentro da igreja, diferente da doutrina que eles aprenderam. A ideia aqui é de que quando um ensinamento é errado, uma doutrina é errada, provavelmente vai trazer divisões e escândalos para dentro da igreja, ou seja, vai trazer pecado para a vida do cristão. 2 Timóteo ainda nos diz que haveria um tempo onde as pessoas não suportariam ouvir essa doutrina, esquecendo-se da verdade e entregando-se às fábulas, como se tivessem comichão nos ouvidos. Será que o tempo profetizado por essa passagem bíblica não são os dias atuais? Porque hoje em dia é muito mais fácil encontrarmos uma maior quantidade de pessoas interessadas em promessas de prosperidade do que interessadas em conhecer realmente sobre o amor e a justiça de Deus. Entretanto, o que pode nos alegrar muito nesse texto é a partícula sã doutrina. Isso nos leva a pensar que existe uma doutrina que é santa e que é verdadeira. E lá em Tito, capítulo 1, verso 9, nós encontramos qual é essa boa doutrina, qual é essa doutrina salutar. Quando Paulo fala das qualificações dos pastores, as qualificações dos ministros de Deus. O texto diz que esse ministro deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. A ideia aqui é que qualquer doutrina que ele venha a ensinar tem que ser baseada na Bíblia, na palavra de Deus, porque ele é um homem apegado à palavra fiel. Então, jovem e todo cristão no geral, que nós possamos estar atentos se a doutrina que recebemos é segundo a palavra fiel. Que nós sejamos como os bereanos, que observavam se tudo aquilo que estavam aprendendo era segundo a palavra de Deus. Porém, não vamos viver a doutrina apenas para obedecer regras, porque aí seremos legalistas. Mas vamos sempre lembrar que devemos viver a doutrina por amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. E agora que aprendemos o que é a doutrina, não se esqueça de viver a doutrina, de se inscrever no canal Vivendo a Doutrina, de compartilhar e comentar o nosso canal e também nos seguir na rede social. E dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque a gente vai deixar o link da web rádio FM Esperança, que tem se comprometido a pregar a sã doutrina. E só para não perder o costume, seja um atalaia do nosso Deus.